Agora sim. Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET, das organizações Arnon de Mello, todas as sextas-feiras, das 9h30 às 10h30. Nós debatemos aqui temas bastante interessantes no nosso Segurança em Foco. O tema de hoje, claro, é o que está realmente aí em todas as redes sociais, na boca da população, enfim, dessa comoção, né, geral de todos nós alagoanos, em relação à saída do secretário de Segurança Pública, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, por ser um membro do Ministério Público e a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que pode acontecer? Por que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão? Foi uma decisão específica para o secretário, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, ou uma decisão de cima para baixo, já que é a última corte e que acabou também tirando vários outros membros que ocupavam cargos no Executivo? Foi bom? A decisão foi acertada ou não? Essa é a discussão de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, mais uma edição do Segurança em Foco nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2016. Obrigado a você pela companhia, obrigado também pela confiança. Vamos ficar juntos até as 10h30 com muitas informações sobre este tema que você deve estar debatendo, que você deve estar se perguntando. Muitas dúvidas ainda, apesar de muita gente já estar sabendo já o que aconteceu, mas ainda pairam muitas dúvidas sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas alguns perguntam, por que em outras situações passou despercebido? Por que só agora é que o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo essa menção e essa informação e essa decisão? Essa que é a grande verdade disso tudo. Muito bem, vamos começar então, primeiro agradecendo aqui a presença, doutor Leonardo já chegou agora há pouquinho, mas nós colocamos aqui, doutor Leonardo, seu aluno inclusive, para que pudesse fazer parte, mas Vossa Excelência virá também fazer parte aqui, pode se preparar aí, colocar sua indumentária para vir para cá, mas eu quero agradecer aqui também a presença do nosso queridíssimo companheiro também de trabalho, meu grande amigo também, Ariel Fernandes. Ariel Fernandes é um dos grandes cabeleireiros aí da área da beleza aqui em nosso estado, mas também é estudante de Direito. Então, nós queríamos colocá-lo aqui para que ele pudesse começar. Eu vou começar rapidamente para sentir, como estudante de Direito, como cidadão também, o que você acharia, ou poderia ter uma opinião sobre essa situação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Meu querido Ariel, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores do programa Segurança em Foco. E como estudante de Direito ainda no começo, Wilson, a gente se depara e acontece uma confusão muito grande na cabeça de todos que estão começando no direito, quando começa a ver o que está na Constituição, o que diz a lei e o que na prática no Brasil acontece todos os dias. A ideia que a gente tem como estudante é que a Constituição ela é rasgada e jogada na lata do lixo todos os dias, em todos os momentos. Um desrespeito total, e me parece que não é só por aqueles que não conhecem a Constituição, mas muito especialmente pelos que conhecem a Constituição. E aí a gente fica um tanto assustado quando a gente vê o que está no papel, é uma coisa linda, belíssima, e o que na prática está acontecendo todos os dias. Muito bem, muito obrigado então pela sua participação. Eu sei que você também tem sua agenda bastante corrida, daqui a pouquinho o nosso querido doutor Leonardo de Moraes já está aqui em nossos estúdios, mais uma vez foi pego pelo trânsito, né? Bastante complicado e caótico para chegar aqui, já disse a ele, compre o helicóptero, mas ele não quer atender, enfim, economizando, né? Meu querido Geraldo Magela, historiador, também escritor, primeiro um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Deixa eu tocar nesse assunto, começar com o senhor hoje. Já conversamos com o nosso querido Ariel, que é estudante de Direito, dando aí a sua oportunidade, dizendo que a Constituição muitas vezes a toque de caixa é rasgada ou é colocada de goela dentro, ou então esquecida, afunilada, enfim, de todas as formas desrespeitada, digamos assim. O senhor, como historiador e também como cidadão, logicamente, o que o senhor tem a dizer sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Foi uma decisão acertada ou foi uma decisão política, já que tudo isso começou por conta de uma indicação de um ministro da Justiça que seria um membro do Ministério Público? A partir disso, o Supremo Tribunal Federal acabou tendo uma visão mais macro da coisa e acabou discutindo esse assunto que acabou repercutindo com toda essa situação. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o Supremo acertou. Havia
processo no Supremo estava há bastante tempo sendo apreciado e, de certa forma, parado lá, né? Então, o Partido Democrata provocou o Supremo rapidamente deu uma solução, e a solução é essa, são quase que 20 membros do Ministério Público em todo o país, em São Paulo, no Amapá, em Alagoas, em Brasília, em vários locais, e com prefeituras e em governos, e no governo federal, inclusive o próprio ministro da Justiça, membro do Ministério Público lá da Bahia. Então, eu acho que é acertado, porque você, como gestor e membro do Ministério Público, você vai ficar na seguinte situação: a partir do momento que haja uma denúncia de um determinado fato na gestão da Secretaria de Segurança, no caso aqui de Alagoas, ou de qualquer outro estado que foi pego nessa decisão, por essa decisão do Supremo, o próprio Ministério Público vai ficar, no mínimo, constrangido de ter um dos seus membros na condição de gestor público sendo investigado. E onde o papel do Ministério Público, além de ser o fiscal da lei, é quem inicia as ações de improbidade, etc. Todas essas questões. Então, essa é uma decisão que eu acho que o Supremo, mais uma vez, acertou. Mesmo que em Alagoas fiquem as pessoas se lamentando, etc., mas é um fato concreto. Então, você vai cumprir a lei, porque a lei diz isso. E ninguém mais do que o Ministério Público sabe exatamente disso. O próprio Eduardo Tavares é membro do Ministério Público, foi secretário de Segurança, ainda sob essa condição que o Supremo não tinha debatido com mais e definido veemência, concretamente. Né? A Marluce Caldas, que é membro do Ministério Público, foi secretária da Mulher. O doutor Antônio Arecipo, foi secretário de Segurança Pública também, é membro do Ministério Público. O doutor Dilmar Camerino foi, durante 3 ou 4 ou 5 dias, nomeado secretário de Justiça na época do governo Ronaldo Lessa e renunciou, não por esse motivo, mas por outros motivos. Mas não é o primeiro caso de membro do Ministério Público que assume cargos na administração pública aqui em Alagoas. Agora, o fato concreto é que agora você tem uma decisão e está impedido. Muito bem. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, eu sei que você foi vítima aí da sua agenda bastante complicada isso do trânsito, mas colocamos seu aluno aí, meu amigo Ariel, né, Fernandes, dando aí o depoimento dele como estudante de Direito, que é muito importante. Mas, doutor Leonardo, o senhor, como fala literalmente na questão, seguindo rigorosamente a lei, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi acertada? Existem brechas para que talvez isso possa ser revertido, digamos assim? Bom dia. Bom dia a todos, perdão pelo atraso, porque fecharam meu carro no meu prédio. Ninguém sabia quem é o motorista, até achar essa pessoa que fechou o carro demorou um pouquinho. Então, bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, a decisão foi acertada. Não há, a Constituição ela é expressa nesse sentido. Então, é possível estabelecer uma diferença aqui interessante, né? Entre o aspecto social, o aspecto político e o aspecto constitucional. No aspecto social, é inegável que o trabalho feito pelo secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar Mendonça, é um trabalho invejável, né? Você consegue enxergar a redução do número de crimes aqui em Alagoas, o combate a ser feito pelo Estado de forma muito mais eficaz. A resposta, né, na elucidação de crimes e a resposta aos criminosos ao cometer o delito rapidamente, muitas vezes em 24 horas ele estava já preso, inclusive, né? Isso, ele tem alguns relatos, né, inclusive fotos de que no dia 31 de dezembro ele estava trabalhando, fazia reuniões todos os dias com os órgãos de cúpula, tanto da polícia como da segurança pública, do modo geral. Então, é um homem que nasceu, na verdade, para trabalhar, né?
e para trabalhar no aspecto da segurança pública. Então, o trabalho que ele fez é um trabalho muito bom. De alguma forma, enquanto sociedade, eu me sinto realmente que a gente teve uma perda significativa, uma perda grande. Não que ninguém seja insubstituível, mas, a meu ver, eu não consigo pensar em uma outra pessoa que eu pudesse substituir, quem sabe o Dr. Flávio Saraiva, né? Seria um grande nome para isso também. Né? Seria um grande nome para isso. Né? Mas esse é o aspecto social, o aspecto político. No aspecto constitucional, felizmente existe, eu digo felizmente mesmo, né? Existe uma vedação. Não pela pessoa que ele é, mas pela função que ele exerce. Por quê? O artigo 128 da Constituição, ele é expresso. O Ministério Público, o membro do Ministério Público não pode ocupar qualquer outro cargo, salvo um de magistério. Ou seja, o texto foi expresso para impedir que ele ocupasse qualquer função no Poder Executivo, seja como ministro ou secretário, salvo como professor. Então, ele pode ser professor da UFAL, professor de faculdade, podendo acumular essas funções sem nenhum problema. Mas, como ministro ou secretário, ele não pode ocupar. E por que isso acontece? Há um princípio básico, que é até a discussão sobre o preceito fundamental, que deu ensejo à ADPF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental 388 pelo STF, é que o Ministério Público é um órgão independente em sua função. Quando eu falo independente, ele não possui subordinação com qualquer poder, com qualquer órgão estatal, de forma que ele tem como função pública garantir o Estado Democrático de Direito sem dever nenhum tipo de subordinação. Ele é um órgão independente. Quem ocupa um cargo de ministro de Estado, de secretário, ele possui subordinação ao chefe do Executivo, que no caso aqui em Alagoas é o governador, e no caso do ministro da Justiça, o Wellington César, né, seria presidente da República. Então, como é que se pode admitir que alguém ocupa uma função com independência funcional e migre para uma outra função que diz respeito à segurança pública, em que ele deve subordinação ao chefe do Poder Executivo? Então, isso de alguma forma fulmina o princípio da independência funcional do Ministério Público. Essa foi a opção feita pelo legislador constituinte brasileiro, que foi expressa nesse sentido de que membro do Ministério Público não pode ocupar qualquer função do Executivo, salvo o magistério. Então, o espírito foi obedecido para preservar o princípio da independência funcional. Se isso acontecer em outros momentos com outros procuradores de justiça ou promotores, também foram atos inconstitucionais. Claro que o STF, até com a forma de modular os efeitos da decisão, ele falou que os efeitos são ex nunc, né? Ex nunc, N-U-N-C. Significa que os efeitos estão dali para frente. Exatamente. Os atos anteriores são preservados. Claro, se anular os atos anteriores seria uma tragédia para o Brasil. Claro. Então, ele modulou os efeitos, dando 20 dias para que o secretário, por exemplo, pedisse exoneração. Como é que é a expressão que o senhor citou? Ex nunc. O ex nunc é dali por diante. Dali por diante. O ex tunc é efeitos retroativos, para trás. Efeitos regressivos. Mas o ex tunc são efeitos prospectivos, são efeitos para frente. Então, os atos que ele praticou serão atos mantidos, né? Mas aí terá agora 20 dias para pedir exoneração. Eu gostaria muito que ele pedisse exoneração, porque eu imagino que ele tenha, pelo destaque da sua função, ele tem uma carreira política aí vitoriosa, né? Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Muito obrigado. Doutor Flávio Saraiva, ex-tunc, agora, eu gostei dessa expressão, ex-tunc, o que acontecerá agora com a saída do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça da segurança pública? Saída no bom sentido, ele não mais será o pilar-chefe, digamos assim, o esteio da segurança, porque ele fazia isso com muita maestria, porque ele estava em todas, como foi citado aqui pelo doutor Leonardo, e por todos vocês aqui, até fora do ar, enfim, quem conhecia o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça sabia da abnegação dele, não é? Então, ele estava nas operações. Dia 31 de dezembro, que é um dia onde todo mundo se confraterniza, ele estava também em algumas operações de blitz, leis secas, enfim, ele estava sempre em operação e em atividade e em atenção com a sua tropa, com o seu aparato de segurança pública. Mas nem por isso ele deixava de ser uma pessoa humilde, de se emocionar com a perda de alguns companheiros, de se emocionar com as famílias que no momento da queda do helicóptero, de outros policiais que acabaram sendo mortos em confronto, enfim. Ele tinha essa coisa dos sentimentos, não apenas o cara contundente, duro e frio, que apenas estava na parte ostensiva, digamos assim, mas ele trouxe para a sociedade também a nuance de um ser humano. Então, será por isso muito complicado que você
nessas pequenas minúcias que ele tem como ser humano, né? Um ser humano que tem uma qualidade fantástica, de boa família, boa índole, educado, preciso exatamente, e passou a ser o pai dos policiais, que muitas vezes eram execrados apenas por cumprir seu papel e sua função. Na sua opinião, como delegado e também advogado, o que você tem a dizer sobre isso a partir de agora? Ex-NUC. É isso? Ex-NUC, é porque eu estou aprendendo. Ex-NUC. Daqui para frente. O Alfredo reúne, né, as características importantes para um líder. Então, a presença dele nos momentos difíceis, a presença em todas as ocorrências, em todos os momentos que se exigia um posicionamento do líder, do secretário, do mandatário da segurança, ele sempre esteve presente. A ponto de surpreender, que aí não passou a ser mais surpresa, ele, 2 horas da manhã, chegar para acompanhar operações policiais, ele mesmo está à frente de diligências policiais, enfim, ele emprestou à segurança pública, assim, toda a dedicação possível que uma pessoa poderia dar. Então, fica muito difícil substituir o Dr. Alfredo Gaspar. Até no blog eu fiz um post que o título é "Sai o secretário, mas fica o mito". O Dr. Alfredo Gaspar, ele agora vai para uma galeria de poucos, né? A gente, quando vê assim, você vai... Que secretário teve tanto destaque na sua gestão? Uma pasta tão difícil como é a pasta Uma pasta tão difícil. Né? Aí você... Vem logo o nome do Coronel Amaral, mas aparecer outro... Quanto tempo o Coronel Amaral deixou a segurança? Quanto tempo? Da última vez, que foi a terceira vez foi em 97, né? Ele deixou, mas era a terceira passagem dele. Então, ele fez uma história. E esse trabalho do Alfredo Gaspar, isso serve de exemplo para o substituto dele, né? Porque ele conseguiu unir as polícias em qualquer momento de crise que pudesse macular essa integração. Ele fazia a intervenção, chamava as partes e sabia conduzir com bastante maestria. Ele sabe ser a autoridade, mas ia desprovido da vaidade. Exatamente. Ele cumpria a sua atribuição, mostrava a sua autoridade, as suas atribuições pertinentes ao cargo, mas tratava todos no mesmo nível, né, para chegar a um consenso. E ele, assim, eu acho que ninguém trabalhou mais do que o próprio secretário. Se alguém dissesse assim, eu estou aqui numa jornada de 40 a 60 horas por semana, ele teria muito mais, né? Porque impressionante a onipresença dele, né? Isso. Ele está na região norte, se uma chacina em Joaquim Gomes. No outro dia ele estava lá, ou no mesmo dia. E com ele chegava todo o aparato da segurança para dar uma pronta resposta, né, àquela ocorrência. O exemplo agora do Pilar. O Pilar estava uma tranquilidade. De repente um duplo homicídio, mais uma sequência de atos originados nessa cadeia. Chega lá todo o aparato policial no Pilar, faz uma verdadeira revolução. Fecha a cidade. Então, ali você tem uma resposta, são respostas imediatas. Ele fazia reuniões, como o Leonardo disse, reuniões diárias com a sua equipe, sempre avaliando estatisticamente os avanços e as imperfeições, e sempre reavaliando, porque isso é próprio do gestor. O gestor que a gente estava acostumado aqui, o gestor está se justificando. Não, é o narcotráfico, isso é coisa de bandido, não tem dinheiro. Eu nunca ouvi uma entrevista do Alfredo Gaspar reclamando por falta de recursos. Exatamente. Ele até reivindicava mais. Agora, reclamar, eu não faço porque faltam homens, eu não faço porque... Não existe, eu nunca vi isso, nunca vi. Então, ele preferiu ser proativo, né? É isso que eu tenho, é com isso que eu vou fazer. E ele conseguiu. E ele conseguiu fazer isso por quê? Porque o líder, ele puxa o seu liderado para como ele... Da mesma forma dinâmica que ele exerce. Da mesma forma, o liderado se espelha no líder. Então, o exemplo dele arrastou muito. Então, essa coisa de se reclamar por escala, as pessoas até podem reclamar, mas como não encontra eco na reclamação,
reclamação, rapaz, o secretário está lá também. O secretário está o dia todinho reclamando. Então, esse exemplo dele deixa, assim, é um legado. O secretário, ele não pode estar apenas pousando num gabinete e administrando a sua vaidade. Apenas com números. Administrando não, né? Eu acho que não consegue administrar. As pessoas, eu até falo outra parte aí, da maldição da cadeira. Tem gente que chega, agora eu sou secretário de Segurança Pública. E já né? muda a sobrancelha. Veja que quanta gente o comando muda o olhar. O olhar fica nesse olhar assim, né? Já muda. Então, é impressionante. Você sentou numa cadeira do poder, às vezes a sobrancelha muda, já fica no estilo. Né? Já não atende as pessoas, o tom de voz já muda, tudo bem, como vai, tudo bom. A expressão muda, né? É impressionante. E é impressionante. Profissão, ou secretário, né? O secretário, ou vaidoso. Então, isso é importante. E para o Alfredo Gaspar conseguir esses resultados, é importante também o governador. Não fosse essa posição do governador, essa determinação do governador dizer que a segurança é problema dele e ele não terceirizou com ninguém. Isso. E tem uma boa atitude ao dizer assim, o próximo secretário será também de Alagoas. Eu acho importante isso, eu não quero terceirizar a solução dos meus problemas. Eu quero parceria. Agora, terceirização, como outros fizeram aí, e ia descartando o secretário... Trouxeram generais, de outro país, de outro estado, de outro não sei o quê, enfim. Então, de Alagoas entende a realidade do nosso estado, né? Exatamente. Não precisa perguntar às pessoas como é Alagoas. Ele já vive aqui e já sabe a realidade. Já sabe, né? Exatamente. E o próprio governador hoje, que ele concedeu entrevista no nosso programa, no Gazeta Manhã, entrevista muito boa mesmo, e ele foi sinceríssimo, disse, olha, nós tivemos aí coronéis do Exército que veio passar, mas eu acho um absurdo, quero parcerias, exatamente, mas eu quero trazer nomes daqui, da nossa cúpula da segurança. Nós temos muitos bons nomes, não é? E aí nós até citamos vários nomes, inclusive o Dr. Flávio, o Coronel do Vale e outras pessoas, mas vários telespectadores e ouvintes mandaram também alguns nomes, Major Fátima, não sei o quê, enfim, vários nomes mandaram para ele e ele fez questão de olhar todos, ele guardou os papéis, todos os papéis, o governador Renan Filho hoje guardou e levou os papéis. Né? E eu perguntei, já existe algum nome? E ele, bom, enfim, nós estamos vendo, estamos analisando. Claro que tudo isso será uma discussão. Ele disse que no encontro que teve com o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, no dia em que acabou saindo a decisão, o doutor Alfredo entra na sala do Palácio para falar com o governador, super emocionado, né? E dizendo, eu me senti abatido em pleno voo. Essa foi a expressão dele. Outra característica muito importante do Alfredo Gaspar, ele não se preocupa em transmitir a emoção que ele está sentindo lá. Exatamente. Ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Isso foi muito bom. Autenticidade. E isso estabelece uma empatia, né, com os liderados e com toda a sociedade, né? Pois é. A sociedade sentiu e emocionadíssima. Ele deixa um grande exemplo. Pessoas ligaram, pessoas simples que talvez não sentissem tanta, ou até sentissem porque estão nos bairros mais periféricos, enfim. Uma senhorinha muito emocionada ligou para a rádio, chorando mesmo. Olha, não conheço ele, mas meu Deus do céu, e agora? Como será? Olha como ele acabou passando esse sentimento também de confiança da população, de inclusive fazer a denúncia no 181. Que durante muito tempo não se havia credibilidade. Tem resposta. A sua denúncia tem uma solução. Exatamente, era justamente isso. Uma questão interessante só é que o doutor Flávio, só um complemento que ele falou, a questão do exemplo, né? E a gente percebe como é importante você ensinar, doutrinar alguém e ser admirado pelo exemplo. Eu lembro o caso, até estava lendo sobre essa questão da administrativa, né, etc. E ele demonstra que você não só é admirado pelas suas ordens, você pode ter as suas ordens satisfeitas muito melhor pelo exemplo do que com as suas palavras. Então, quando você se espelha com alguém e você reclama que a sua escala está sendo muito pesada, e você percebe que o próprio gestor, que poderia dar as ordens, né, como é cultural isso, dar as ordens do seu gabinete, de casa, do telefone, ele mesmo está lá. E seria o primeiro a chegar. Isso tem não só por ouvir pessoas, mas você consegue ver isso aí através de fotos, imagens, reportagens, em que ele realmente é o primeiro a chegar e, quem sabe, o último a chegar. Né? Então, a gente sente sempre, como sociedade, né,
E mesmo sabendo que a decisão, ela foi uma decisão constitucional, mas infelizmente aconteceu, né? A gente se sente não órfão por isso, porque também é muita coisa, mas sente que nós tivemos uma perda aí considerável e muito grande, difícil. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho, já vocês debatendo em relação à decisão. Foi acertada do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão política apenas para conter, já que existe toda essa onda de limitações e de cerceamento em relação a um partido que hoje comanda o país, em relação ao Supremo Tribunal Federal, e se haverá brechas para que isso seja revertido. Os magistrados também entram nessa esfera. Nós vamos falar daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, vocês vão debater sobre isso. Não sai daí, a gente volta já. Está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Em 2011, o câncer atingiu casos por ano, mas a chance de sucesso de tratamento de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar este número em realidade. Acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios, moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios, porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco hoje, nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2016. E nós, antes de irmos para o intervalo, nós deixamos aqui que a discussão agora siga com os nossos convidados, o Dr. Flávio Saraiva, o Dr. Geraldo Magela e Leonardo de Moraes, para que a gente possa discutir essa questão. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi acertada? Foi uma decisão técnica, visando especificamente a questão jurídica e constitucional, ou foi uma decisão política, pressionada politicamente? E, enfim, magistrado poderá também assumir uma pasta
no Executivo? Essa é a discussão. O que vocês acham, se concordam ou se há brechas na lei para que possa ser revertido essa decisão da última Corte do Supremo Tribunal Federal? Começo com o doutor Leonardo de Moraes, vocês vão discutir entre si essa decisão. Por favor, doutor Leonardo. Como havia falado inicialmente, a decisão... Deixa eu colocar o seu microfone, você está acostumado com o seu lapela, né? Muito bem. Pois não. Então, como eu havia falado anteriormente, a decisão realmente, juridicamente falando, do ponto de vista constitucional, foi acertada. E, claro, observando a função do Ministério Público e o princípio da independência funcional, não se pode admitir que um promotor de justiça ocupe um cargo do Poder Executivo tendo subordinação. Você mataria o princípio maior e o preceito fundamental, que seria a independência funcional. E essa mesma regra também se aplica aos magistrados. Então, qualquer eventual indicação em relação ao magistrado que esteja na atividade, ou seja, não esteja exonerado nem esteja aposentado, também tem a mesma vedação constitucional. Então, o magistrado também não poderia ser um possível integrante da segurança pública, ele não poderia ser um secretário, se ele estivesse em atividade. Isso, a mesma regra que se aplica, então, ao Ministério Público também se aplica ao magistrado. Okay. E com o magistrado existe até um agravante para isso, porque o magistrado ele não atua no combate ao crime. O Ministério Público tem como dentre outras funções, ser o fiscal da lei e ser o órgão acusador nas ações penais. O juiz não acusa, o juiz ele não deseja a punição de qualquer pessoa, ele não quer condenar, ao contrário, ele quer somente ele é imparcial e quer julgar um caso segundo as provas que existem no processo, chamada verdade processual, que é aquela única verdade que vale, não a verdade material, mas a verdade processual, que é aquela realidade que está nos autos. Então, imaginar um juiz ocupando o cargo de secretário de segurança pública, etc., seria você colocar, digamos, uma pessoa naquele cargo cuja função que ela ocupa não credencia aquela função. Com o promotor ainda pode-se discutir, entretanto a questão da independência funcional que impede. Só um ponto aqui, o interessante, é que essa discussão saiu por conta de uma ADPF 388 que foi oferecida pelo Partido Popular Socialista. E o objetivo específico foi o ministro de Estado, que é um procurador de Estado da Bahia, que é o procurador de Justiça da Bahia. E a motivação para isso, ela se deu por conta da independência funcional, que é incompatível, tá certo? Mas houve algumas ressalvas que a própria Constituição estabeleceu. A ressalva, primeiro, é um cargo de magistério que ele pode ocupar. E a outra ressalva que diz a própria Constituição Federal foi aqueles procuradores ou promotores que ingressaram nos cargos antes da Constituição de 88. Ou seja, se uma pessoa é promotor ou procurador antes de 5 de outubro de 88, ele poderia sim ocupar este cargo. Por quê? Porque a lei o artigo 29 da Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 29, parágrafo 3º, ela trouxe uma ressalva que o promotor que já estivesse no cargo antes da promulgação da Constituição, ele pode acumular as funções anteriores, ou seja, antes o promotor podia também ser advogado. Imagine que um promotor não podia ser no mesmo processo, mas imagine a incompatibilidade de um órgão que acusa um réu em um processo, no outro processo da mesma natureza ele defende. Delegado advogado. Completamente Exatamente. Incompatível. Delegado, advogado. Mas aí, para preservação de direitos adquiridos, e aí por uma opção do legislador constituinte, se preservou esse direito para quem ingressou nas fileiras do Ministério Público antes da Constituição. Antes de 88, então, se o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça tivesse sido promotor antes de 88, ele poderia exercer, então, a função de secretário de segurança? Poderia. É claro que havia uma discussão sobre independência funcional, mas a própria legislador constituinte deixou essa ressalva para que ele possa ocupar. E no caso do Wellington, o procurador de justiça lá da Bahia, ele entrou em 1991. Digamos que ele bateu na trave para poder ocupar o cargo de ministro da Justiça. Por isso, acabou sendo atingido pela decisão. Nem é pela ressalva e também por questão principiológica, são incompatíveis as funções de promotor e secretário. Nós tivemos um exemplo aqui no Estado, o juiz Jorge Tenório se aposentou para assumir a segurança pública. Verdade. O juiz teve que aposentar. Isso, verdade. Foi um caso interessante. E ficou pouco tempo, não foi? Ficou menos de um ano. Pouco tempo. No caso, foi obedecida à Constituição, na verdade. Mas
Construção à parte, é uma perda significativa. Eu acho que a síntese da decisão do Supremo Tribunal Federal é a preservação da independência do Ministério Público. Ontem eu estava conversando com um promotor lá no Sertão, em Santana de Ipanema, e ele a favor da decisão do STF. Por quê? Sempre preservar a independência do Ministério Público. E é interessante isso, porque, como foi falado aqui, você, quando entra numa estrutura de governo, você está numa estrutura política, né? E isso macula esse sentimento de independência, que, no mínimo, esse profissional lá na frente, ele vai se sentir não muito confortável em investigar constrangido, digamos aquele assim, governo a quem serviu. É verdade. Eu concordo com essa análise, tanto pelo Cláudio quanto pelo Leonardo. Agora, todo esse clamor, como no caso alagoano, que toda a política... Deixa eu fazer o seguinte, você tem um outro microfone aqui, eu acho que o seu microfone, Margela, hoje não está... Toda a política desenvolvida na segurança pública, ao longo de anos, ela foi sempre baseada em torno de uma figura. Como ela é personalizada, então você não tem uma política de segurança pública íntegra. Você tem um chefe da segurança pública que ele determina das mais variadas formas, pode ser autoritário ou não, mas a política é a partir dele. Ele é o centro gravitacional de qualquer ação policial ou do que se chama de políticas públicas na área de segurança pública, que no caso de Alagoas não há nenhuma política estruturante, por exemplo, do que define o Ministério da Justiça. Você tem em um plano piloto do Brasil Mais Seguro, que é a não ser para financiar a Força Nacional, 14 milhões que se põe aqui como recurso para pagar as diárias dos policiais que estão, civis e militares que estão destinados aqui ao trabalho da segurança pública pertencente à Força Nacional. E mais compra de equipamentos, etc., você não tem nenhuma outra dos 30 e tantos itens do convênio do Brasil Mais Seguro que estruture a política de segurança pública no modelo definido pelo Ministério e tão aqui pelo menos noticiado pela a secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que tornou-se uma figura quase que alagoana por adoção. Secretária Nacional, né? Doutora Regina Micchi. Posso fazer Você imagine se o Brasil Mais Seguro, no momento do seu lançamento, com toda a boa vontade do governo federal, num outro momento econômico, político do país, né, que tinha com mais recursos, tivesse um secretário do nível do Alfredo Gaspar. Verdade. Infelizmente, o secretário que estava à época não soube aproveitar essas condições tão favoráveis. E a gente perdeu dinheiro, tempo e ficamos aí no primeiro lugar da violência no país. Quer dizer, a pessoa, o líder, é muito importante. É claro que depende muito da atitude do governador, Margela, e de uma política que defina uma estratégia, né? Se definam metas a um longo tempo, um orçamento compatível com essas metas estratégicas traçadas, mas felizmente ou infelizmente, você tem que ter o líder para conduzir essa política, tudo que se planejou, esse planejamento estratégico, seja planejamento operacional, enfim, hoje, nós alagoanos, eu falo como alagoano, nós perdemos um grande momento para a segurança pública, que foi no lançamento do Brasil Mais Seguro. Nós tínhamos 6 helicópteros aqui no estado. Tínhamos a secretária do Ministério, a secretária nacional de Segurança Pública, todo final de semana aqui. Presente aqui. Ia para Arapiraca, ia acompanhava operações, enfim. Impressionante aquele momento. Mas aí ficou no discurso do coitadinho lá, mas temos essa coisa de traficante, precisando de uma verba, perdemos muito tempo. E felizmente recuperamos agora, graças à voluntariedade e determinação do governo e do secretário. Mas como tudo está centrado num homem, quando você tira esse homem, assim, e agora? Estamos perdidos. Quem vai ser o líder desse negócio? Vamos arrumar um líder. Então, por quê? Porque você não tem a política. Quando você tem a política, qualquer pessoa
com qualificação, quando eu falo qualquer, não é você pegar o último da fila, que tenha qualificação, mas que vá cumprir uma política, não dependerá do voluntarismo de uma única pessoa. O governo que depende de uma única pessoa, esse governo não tem futuro. A empresa que depende só do seu dono, essa empresa não tem futuro. A ONG, o parlamento que depender só de um líder, esse parlamento, essa ONG, essa área não terá futuro, porque a sociedade hoje exige, no mínimo, a integração. Se você integrou as polícias, mas que política você vai fazer? Você tem o combate ao crime, você reduz em determinadas faixas o homicídio, mas você não tem reciprocidade nas políticas públicas da área social, na área da educação, na área do emprego, na área da iluminação pública, do lixo, da urbanização, de nenhuma outra área está integrada. Não tem uma única secretaria. Eu desafio uma única secretaria. A Secretaria de Educação tem uma interface com a Secretaria de Segurança Pública. É mentira, não tem. Ela tem na propaganda eleitoral, no marketing publicitário do governo, mas você não tem na prática. Tanto é que você tem determinada área da cidade, onde você vai conversar com o gestor da educação, como eu tenho conversado, e ela sabe que o tráfico naquela área determina que a escola do município e a escola do estado, quem vai para um canto e quem vai para o outro. Quem vai para uma instituição do município e do estado. Por quê? Porque o tráfico comanda a partir dessas influências que ele tem no bairro. Então, se a diretora sabe, se o professor sabe, se o porteiro da escola sabe, se o secretário de educação sabe, se a secretária municipal de educação sabe, por que você não tem integrado essa política? Não estou falando que você vai ter que botar o diretor da escola para ser agente de polícia lá, não. Você tem que ter a polícia, porque a área da segurança, você vai da área da segurança. E tudo mais que está na escola para trabalhar a questão da segurança e reduzir o conflito dentro da escola. E todas as outras áreas. Há avanços, Magela. Há avanços. Eu acho que... Flávio, não, se você me mostrar... Há redução de homicídios. Não, isso não é a integração das políticas públicas. Isso é uma estratégia que ela resolveu. Claro, o governo tem que ser uma rede, porque cada um tem a interface com todos os órgãos do governo. Segurança, com educação, saúde. O governo é uma rede. A malha dessa rede é tão grande que passa elefante, passa tudo mais. Então, você não tem uma política concreta. Você chega num bairro como Benedito Bentes, você tem lá 150 mil habitantes no grande Benedito Bentes. Quais são as políticas públicas na área de cultura, na área da educação, na área da iluminação pública, da coleta do lixo, do transporte efetivo? Não, a prefeitura inaugurou aqui o terminal do ônibus, pinta, faz a inauguração. Tudo mais que envolve a questão do bem-estar, da segurança, da sensação de segurança, não há. Tudo o pilar é em função da política ostensiva. Mas se não houvesse esse avanço na segurança pública, essas reclamações que chegaram, essas posições emocionadas que chegaram lá no seu programa, ocorreriam, pessoas chorando, se sentindo desprotegidas, né? Mas é evidente. Quer dizer, que as pessoas estão desprotegidas. Não, eu estou sentindo agora um pouquinho de segurança, a minha sensação de segurança está chegando e há uma interrupção nisso. Mas há uma contradição. Não, veja só, entre o que você está sentindo na periferia, o cara lá está com o tráfico em cima dele, se você tem a sensação mínima de segurança ali e com todo o aparato de publicidade que você tem, o sujeito diz, bom, eu agora, quem é que vai me dar a segurança? Isso é natural que o cidadão, a cidadã, o jovem, o estudante, o trabalhador, o cara que está lá jogado, porque ele não tem nenhuma política pública de nada, não tem posto de saúde funcionando, você não tem escola funcionando regularmente, você não tem o ônibus é um horror. Você entrar no ônibus do Benedito Bentes para vir trabalhar aqui na Ponta Verde é um horror. Você gasta 4 horas do seu Eu concordo que as outras áreas devem evoluir. Agora, se você não tem segurança, não há como desenvolver as outras. Mas a segurança é uma coisa integrada, é um complexo de tudo isso. Se você não a fila do posto de saúde do Benedito Bentes é organizada pelo traficante. Isso não acontece. A fila, as matrículas, o agendamento das matrículas na educação é para o traficante. Isso não existe. E se existir, mesmo de maneira informal, é uma falência. Isso não está existindo. A sensação de segurança que as pessoas estão tendo e essa
participação também na segurança é com o número de denúncias no Disque Denúncia. O número é muito maior e crescente. Por quê? O Estado está respondendo. Se não respondesse, aí você diz, o Estado nem conseguiu fazer um plano de ação. Porque num momento desse, você tem que ter um plano de ação. Lógico que se você não tiver um planejamento estratégico de longo prazo, esse plano de ação vai se exaurir por ele mesmo, né? Os policiais vão ter momentos em que a minha carga foi tão grande que eu não consigo mais. E assim, é um processo natural. Mas isso é parte de uma política. Não, mas se você não tem essa política... se você não consegue nem ter um plano de ação, estratégia muito menos. O Estado está desenvolvendo um plano de ação. Eu não participo das discussões estratégicas, espero que elas estejam acontecendo, para que a gente vislumbre um futuro. O governo vai completar 2 anos, tem mais 2 anos, com uma possível reeleição. Você pode fazer um plano plurianual com observância dessa estratégia, que deveria ser ter, não sei se alguma lei, para que o gestor que chegasse lá na frente não reformulasse tudo isso, né? Preservasse o que estivesse dando certo. Porque né? o serviço público é assim, se você faz, eu lhe substituo, mas o Wilson, isso foi feito pelo Wilson, isso tira. Tira, porque vai ficar a marca dele e eu não quero... Eu quero saber, doutor Flávio, só uma coisa, eu acho que as coisas podem coexistir, na verdade. Por isso que eu dou uma certa razão àquilo que o Major disse. As coisas coexistem. Eu não acho que, sinceramente, que a educação ela parta, com a educação será melhor a partir do momento em que a segurança pública ela seja a primeira a ser estabelecida. Eu imagino que as coisas venham a coexistir. Mas é no meio do caos que o Estado não coexistir. Ao contrário, eu acho que o crime acontece justamente pela falta de educação. Educação, pela falta de cultura, pela falta de ocupação. Mas isso já está estabelecido, Leonardo. Não existe o crime. E aí vem um crime por consequência. Claro que não é uma fórmula matemática. Já faliu a educação. Há vários fatores que levam alguém a praticar o crime. Mas eu creio que as coisas podem existir. A sensação de segurança, ela vem realmente, ela vem aumentando. A gente se enche de esperança quando vê que os números realmente estão baixando e vê que as pessoas, em tese perigosas, respondem a processos criminais. A gente sente essa sensação também. Mas eu queria que essa mesma sensação acontecesse em relação à saúde, em relação à educação, e vem a questão da integração, como a Jana falou. Sinceramente, eu não faço parte do governo para saber se a integração vem acontecendo. Aquilo que eu vejo aparentemente, muito mais por pessoas que conversam comigo, por propagandas. Uma colega minha que trabalha na CARF, por exemplo, ela falou que o governador está em cima. E com o fim de enxugar o cargo, ela chegou e exonerou algumas pessoas que estavam ociosas na função. É bom, enxugou, né, o orçamento. Ela elogiou muito o governador. O mesmo elogio acontece na área da segurança pública. Na da educação, é possível que haja uma evolução. Eu digo porque eu não ouvi de ninguém. Por isso que eu acho que as coisas podem existir, sabendo que tão importante quanto a segurança também é a cultura, o esporte e a educação. Quando a gente, alguns programas anteriores, nós falamos da questão dos protocolos. O SAMU, há um protocolo. O Ministério da Justiça, da Saúde, etc. Então, tem protocolo na área da segurança. Como é que você não trabalha integrado nas outras áreas? Porque, além dos secretários não quererem se integrar, você precisa ter o comando da integração. Esse comando não é um secretário mandando no outro, porque não vai funcionar. Mas, na hora que você tem essa decisão, você, do jeito que se organiza uma operação, onde você fecha um bairro e consegue detectar as bocas de fumo através da inteligência, o tráfico de crack, de cocaína, de roubo de carro, etc., você tem como integrar todas as ações do Estado e dos municípios em ações de segurança pública e ações das outras áreas que vão impactar positivamente na segurança pública. Ou seja, reduzir o pequeno crime, o início da marginalidade, dessa criminalidade, do pequeno delito, é que o sujeito entra nas redes criminosas. O monitoramento das tentativas de homicídio. Se você faz um monitoramento efetivo das tentativas de homicídio, você consegue reduzir o homicídio, porque você vai intervir direto, não teve homicídio, mas vai ocorrer. Ou um ou outro vai ou vingar, né, ou terminar o serviço. Isso é uma ação estratégica, operacional, isso tem que ser feito, e não se fazia. Já estão fazendo isso e trabalhando nas tentativas. Eu observo, doutor Flávio, como as coisas coexistem, né? Quando a pessoa tenta matar alguém,
existe uma motivação. A essência do homicídio é o motivo. Sabe quando são aquelas ações de curto-circuito, você levar uma fechada no carro, matar uma pessoa, ou o rapaz que chega em casa e vê a sua esposa com outro homem e mata na hora? Mas geralmente quem vai para matar alguém, ele tem um motivo para isso. Claro. E aí, tão importante quando monitorar aqueles homicídios que vêm acontecer como tentados, é importante saber qual é a motivação. O que gerou aquela motivação? É a falta de ocupação, né? É a falta de oportunidade, tráfico, é a falta de emprego. E assim por dentro, as coisas podem coexistir. A gente está aqui, a gente está rindo porque, mais uma vez, o anão acabou dizendo que, se fosse o caso dele, jogava o sofá fora. A gente fica aqui, né? É impressionante. Se você imaginar que na área da segurança pública, a integração dela é uma integração que é relativamente fácil, porque obedece comandos, ordem, determinação, e quando esse gestor ele entende das relações humanas e pessoais na sua área, ele pode integrar muito mais facilmente do que um simples decreto ou uma ordem que fica longe de ser cumprida. No conjunto da administração pública é muito mais complexo do que se imagina, porque você tem secretarias que têm uma grande estrutura e tem secretarias que são paupérrimas, mas são importantíssimas do ponto de vista do encaminhamento de políticas públicas que vão impactar na segurança. Por exemplo, a Secretaria da Mulher. Hoje é um escombro. Hoje não existe, aquilo ali está lá, a secretaria. Não tem ação concreta. Agora, se você pegar as ações que existem, das linhas do Ministério da Mulher, você vai ter uma série de ações que são ações impactantes e que vão mobilizar os bairros, as comunidades, em torno de políticas públicas para agregar as comunidades e denunciar a violência contra a mulher, contra as crianças, etc. Ou seja, violações dos direitos humanos, que, no fim e ao cabo de tudo, são essas violações que mais têm impactado os números da segurança pública, sejam os roubos, sejam os estupros, sejam a violência policial, sejam os autos de resistências não comprovados, que aí os números saltam aos olhos, e Alagoas passa a ser uma referência negativa nesse índice, você reduz uma determinada área e aumenta outra. Então, a análise dos números na área da segurança é muito mais complexa do que uma peça publicitária. Então, essa é uma área muito complicada e ela não pode ser negligenciada mês a mês. Cada mês na segurança pública, ou cada semana, ou cada dia, é problemático, porque todo dia tem problema, todo dia tem crime, todo dia tem algum tipo de ação delituosa. Então, as outras áreas, não. Na educação é um processo de formação. Mas se você não iniciar o processo de formação, você não vai ter isso nunca. É verdade. Vai ter isso nunca. Na saúde, a mesma coisa. Se você não atende o sujeito lá, aí o cara diz, não, mas eu tenho aqui vendo uma fichinha aqui, eu te resolvo o problema. Uma facilidade. Aí vai criando pequenas redes, pequenas malandragens de sobrevivência e a população vai entrar também nisso, porque ela precisa sobreviver. O sujeito precisa ser atendido. Se ele for para ser atendido, ele precisa comprar a ficha, ele vai se virar para comprar aquela ficha, para entrar na fila. Então, essa desorganização que vem acontecendo no serviço público é impactante também na segurança pública. Perfeito. Bom, eu quero agradecer, chegamos infelizmente ao final do programa, uma discussão bastante interessante, é aquilo que a gente debate sempre aqui, né? A polícia tem o seu papel preponderante, importantíssimo, mas também as ações sociais precisam vir também junto, né, dessa marcha, porque senão a polícia acaba ficando, como o doutor Flávio já disse várias vezes, sendo a solução de tudo. Tudo, como a judicialização e a polícia, né? Não consigo medicamento, eu vou judicializar. Mas meu marido brigou com outro, chama a polícia. Meu telefone cortou, chama a polícia. Tudo, né, acaba ficando. O cara traiu com o outro no sofá, chama a polícia para resolver. Tudo a polícia tem que resolver, né, meu querido José? Não é fácil mesmo. Enfim, esse abismo social também causa aí vários impactos também, infelizmente, tristes e aumentando aí os índices de violência. É uma pena. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer, doutor Flávio, que é importante que o senhor também seja um nome que já foi citado, inclusive, como um atuante que é inteligente, tem postura, inclusive, para ser um bom secretário e atuante, que a gente acompanha e sua história já diz isso. Então, como todos nós aqui somos unânimes, não por sermos seus amigos,
mas pela sua história mesmo. Não fosse um grande amigo, nós diríamos, olha, parabéns, mas não entre nessa, a gente daria um conselho. Mas como a gente sabe que o senhor está preparado, então, como eu disse hoje pela manhã, é um bom nome que com certeza será também avaliado. Eu agradeço a lembrança e a confiança. Muito obrigado, parabéns por tudo que fez em defesa da sociedade. E continua fazendo também até hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia a todos, um bom final de semana. Para nós todos. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado também pela sua participação, pelos seus objetivos aí. Eu que agradeço a sua paciência e dos seus telespectadores. Muito bem, muito obrigado. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, um obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos sempre como um grande professor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? O nome do Dr. Flávio seria um grande nome, mas não sei se ele terá condições, porque deve estar muito ocupado com a nova Depol que vai ocupar a próxima, a próxima gestão. Né? Verdade, muito bom, verdade. Seria um grande nome e muito bom para a sociedade. Rapidamente, nós estamos em cima do nosso horário, mas o senhor está na chapa da Depol, é isso? Duas chapas concorrem à diretoria da Associação dos Delegados, a chapa da situação, né? Estamos indo para o lançamento da candidatura, agora estou até atrasado no Hotel Ponta Verde. E esperamos apresentar essas novas propostas na condução da classe, né? A presidente, eu sou candidata a vice-presidente, a presidente é a delegada Angelita, cuja competência foi testada bem pouco tempo, na resolução daquela ação. Da ação daquele marginal que acabou espancando aquela jovem, na Jatiuca. E os delegados experimentarem a leveza e a determinação e a sensibilidade da mulher na condução. Junto com a força atuante e a competência também. Seremos escudeiro dela. Muito bem. A prospectativa da advocacia, de uma nova gestão, né, da Associação de Delegados de Polícia, né, vinda nova Depol, seria bem interessante, porque a gente crê que o diálogo com a advocacia será muito mais frequente, muito mais objetivo, né? Serão discussões e conversas leais, né? Tudo em prol da melhor segurança pública, o interesse do réu e da própria sociedade. Muito bem, parabéns, boa sorte aí. Obrigado. A todos aí, muito bem. Bom, a você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria. Nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira com mais um debate aqui interessante sobre segurança no nosso programa Segurança em Foco. Um grande abraço, bom final de semana e até lá.